Hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera polêmica há décadas. Quem foi o verdadeiro campeão do Campeonato Brasileiro de 1987? Mas antes, você segue o canal, ativa as notificações para você não ficar por fora de nada do que acontece no mundo do futebol. Para entender esse assunto, nós precisamos primeiro saber por que isso gerou tanta polêmica, tanta dúvida em geração ao verdadeiro campeão de 1987. E o Hélio vai responder isso para a gente. Para que a gente consiga entender exatamente qual foi a solução desse imbróglio, é importante que a gente remonte a todo um histórico anterior do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, praticamente no modelo atual, com a CBF comandando todos os setores, ele começou em 1971. Para que a gente entenda também como ele foi se desenvolvendo, se nós pegarmos, por exemplo, os 10 anos anteriores a 87, nós veremos ali que já em 77, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro tinha 72 clubes. Em 79, quando foi o maior número de clubes participantes da primeira divisão, nós tivemos ali 94 clubes. Já na década de 80, em 1980, assumiu a CBF o presidente Julito Coutinho e reduziu um pouco esse número de clubes na primeira divisão para 44 clubes. E assim foi até 85, com exceção de 84, que foram 41 clubes. E em 86, nós tivemos 80 clubes disputando a primeira divisão. Praticamente foi o campeonato mais bagunçado que o Brasil já teve dentro desse modelo. Em 87, instalou-se a polêmica, porque a CBF veio a público declarar que ela não tinha recursos suficientes para bancar o Campeonato Brasileiro e ia depender de alguns patrocinadores que ela estava buscando. E informou, inclusive, que se ela não conseguisse esses patrocinadores, ela iria fazer um campeonato regionalizado para ficar mais barato e depois dali sairia uma final e um campeão. Ou também ela aventou a possibilidade de cada clube arcar com suas próprias despesas. Os principais clubes brasileiros já vinham de uma insatisfação generalizada com essa organização, com essa estrutura do futebol, porque os principais clubes se ressentiam que quando eles, por exemplo, iam jogar em clubes ou de outras capitais, de outras cidades, clubes menores, a receita era muito boa porque todo mundo queria ver, todo né? mundo queria ver, os grandes queriam times. ver Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, queria ver esse povo todo jogando. Só que quando se invertia, os jogos eram nas capitais, ou São Paulo ou no Rio de Janeiro, ninguém ia assistir aqueles clubes que vinham do Nordeste ou de algumas outras cidades, do Sul. Então as pessoas não davam renda. Então os clubes começaram a reclamar muito disso também e decidiram que eles iriam se organizar para montar seu próprio campeonato. E daí surgiu essa agremiação que se denominou o Clube dos 13, porque eram os 13 principais clubes brasileiros. E ali, com o apoio da Globo, com alguns patrocinadores, eles começaram a organizar o campeonato. Só que neste meio tempo, a CBF viu que iria haver uma perda de poder muito grande e já existia, a situação já estava um pouco complicada, um pouco bagunçada ali, já vinha de décadas. A CBF resolveu, e pressionada inclusive pelos outros clubes, porque os outros clubes foram lá e falaram assim, CBF, todos os anos existe o Campeonato Brasileiro de 40 clubes, 50 clubes, 60 clubes, agora de repente 13 clubes é que vão mandar no futebol brasileiro, é isso? E aí, com essa pressão em cima da CBF, ela definiu então que haveriam 32 clubes. 16 clubes no módulo verde, onde já estava o Clube dos 13, e mais 3 clubes
que se incorporaram ali. Mas qual que era o verdadeiro objetivo desse Clube dos 13? O Clube dos 13, o objetivo inicial é que eles não estavam conformados com essa situação, eles queriam mudanças. O problema que eu vejo ali é que nem eles sabiam exatamente que tipo de mudança iriam implementar. Porque se nós olharmos, por exemplo, como foi a ruptura da criação da Premier League. A criação da Premier League inglesa, ela chegou num ponto crucial quando existia um relatório Taylor que determinou a reforma dos estádios e a federação, na época, disse que não tinha como arcar com os custos da reforma de todos os estádios para que houvessem assentos, para que se organizasse a torcida e evitasse problemas como o desastre de Hillsborough. Então, os principais clubes ingleses se organizaram e falaram assim, olha, nós vamos bancar tudo isso, só que a partir de agora o campeonato da primeira divisão é nosso, organizado por nós, o comitê de árbitros é nosso, nós vamos cuidar da segurança, nós vamos cuidar dos estádios, nós vamos cuidar de tudo. E assim nasceu a Premier League inglesa. No caso do Brasil, não. O Clube dos 13 foi lá, criou lá 13 clubes, vamos discutir, vamos ver um calendário, aí deixou nas costas da CBF também para organizar o calendário, a CBF também para organizar lá, cuidar da arbitragem. Ficou uma situação não resolvida ali, uma situação mista, que permitiu, inclusive, que a CBF voltasse a intervir, e aí ela já em julho, ela anunciou que haveriam 2 módulos. Ninguém contestou. Em agosto, ela anunciou que seriam 2 módulos, módulos verde e módulo amarelo. Em 3 de setembro, ela fez uma reunião com todos os clubes participando, definindo ali como seria o campeonato, e pelo Clube dos 13 compareceu um representante que foi o Eurico Miranda. E ouviu, participou de toda a reunião. E o Campeonato Brasileiro começou oficialmente no dia 11 de setembro. Então todos sabiam dessa situação, mas o Clube dos 13, ele estava, embora insatisfeito, não houve até ali, naquele início, uma manifestação clara do que eles definiam, do que eles queriam, de como seria feito. Eles foram deixando a coisa rolar, acontecer. E assim foi. Módulo amarelo de um lado, módulo verde de outro, até que se chegaram às finais do módulo amarelo, Sport Recife e Guarani, e numa partida lá que empatou, foi para os pênaltis, empatou, eles definiram que os 2 seriam declarados campeões do módulo amarelo, os clubes definiram e a CBF aceitou. E no módulo verde, a final foi entre Flamengo e Inter, que o Flamengo venceu. A partir daí, vence a disputa da tal quadrangular anunciada pela CBF já lá no início do campeonato. Mas como é que foi decidido isso, que o vencedor do módulo verde ele não disputaria a quadrangular? Aí o que aconteceu foi o seguinte... Embora todos soubessem dessa quadrangular, eles não comentavam, o Clube dos 13 foi deixando passar. E aí houve uma reunião na sede do Flamengo, no qual compareceram a maioria dos representantes do Clube dos 13. E lá eles definiram, com a liderança inclusive do presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, eles definiram que não iam disputar quadrangular nenhum e que o Flamengo era o verdadeiro campeão, o Flamengo também, o Márcio Braga, ali seguro de que já era campeão, não ia disputar nada. Se nós analisarmos sobre o ponto de vista, sob o ponto de vista emocional, é claro que dificilmente a gente vai entender que em 87 outro clube poderia ser campeão que não o Flamengo. Porque, o Flamengo naquela época tinha, da equipe do Flamengo, tinham 10 jogadores da seleção brasileira. Tinham mais, uma equipe, né? Tinham mais 7 também a nível de seleção. O Flamengo era um time... Tanto que muita gente acha, inclusive, que
Foi bobagem o Flamengo se recusar a disputar aquela quadrangular, porque fatalmente o Flamengo seria vencedor. Mas o Flamengo também tinha um outro argumento. Se na quadrangular você tinha, de um lado, Sport Recife e Guarani, de outro você tinha Flamengo e Inter. O Flamengo foi campeão do módulo verde e o Inter vice-campeão. Isso aí abriria a possibilidade também de haver ali, numa disputa entre Flamengo e Sport, o Flamengo venceria. Inter e Guarani, o Inter venceria. O Inter, que já era vice-campeão do módulo verde, abriu-se a possibilidade dele ser campeão do Brasileirão. E aí acharam que isso também seria um tanto uma coisa meio esdrúxula, porque vai que realmente acontece isso. Não quiseram arriscar, né? Então eles pensaram o seguinte, nós somos os melhores clubes brasileiros mesmo, nós somos os principais e pronto, vamos definir assim, pronto, acabou. E nessa reunião, eles decidiram que não iam disputar tal quadrangular. A CBF seguiu em frente com essa quadrangular. Os dois clubes compareceram em campo contra Flamengo e contra Inter, venceram por WO. E depois, numa finalíssima entre Sport e Guarani, o Sport ganhou e ficou com o título, oficialmente naquele ano, de campeão brasileiro. E aí começou a polêmica nas mídias, na imprensa. A imprensa considerava que o Flamengo era o verdadeiro campeão pelo time que tinha, o módulo verde, no entendimento deles, nada mais era que um novo campeonato brasileiro. E no entendimento da CBF e dos outros clubes, se o campeonato brasileiro realmente foi disputado durante todos os anos com 40 clubes, 80 clubes, 94 clubes, 70 clubes. Por que você vai ter um campeonato brasileiro decidido pelos clubes somente com 16 clubes? Então houve aquela divisão ali. E essa divisão continuou seguindo em frente, porque ela gerou uma série de outros filhotes, ela gerou problemas ali na decisão da Taça das Bolinhas, que foi uma taça doada pela Caixa Econômica Federal. Ela levou esse problema foi para a Justiça, porque em 2011, para encerrar o assunto, a CBF decidiu oficializar Flamengo e Sport como campeões, como verdadeiros campeões de 87. Mas acontece que o Sport foi para a Justiça e conseguiu suspender essa decisão. Aí o Flamengo foi contestar essa decisão. Isso se avançou, foi indo, até que em 2018 o Supremo Tribunal Federal definiu que o Sport Recife era o verdadeiro campeão do torneio de 1987. Parece que encerrou a polêmica, mas não encerrou. Continuam até hoje, até em 2024. Questionando sobre quem é, de fato, o verdadeiro campeão de 1987. Mas, na sua opinião, quem é o verdadeiro campeão, Hélio? Aí você tem que entender que surgiu uma outra polêmica, que é a tal Taça das Bolinhas. Para a gente entender por que essa polêmica continua, a Taça das Bolinhas foi um troféu criado em 1975 pela Caixa Econômica Federal, no qual o campeão brasileiro, por 3 vezes consecutivas, ficaria definitivamente com essa taça. Ou o campeão brasileiro, por 5 vezes alternadas, também ficaria com essa taça. Mas ocorre que Flamengo e São Paulo estavam disputando, eles não conseguiram ser campeões consecutivamente, mas alternadamente eles estavam desenvolvendo uma briga. Tete a tete ali, né? Uma briga ali. O São Paulo venceu o Campeonato Brasileiro em 77, 86, 91, 2006 e 2007. O Flamengo venceu o Campeonato Brasileiro de 80, 83, 82, 83, 92 e 2009. O que acontece aí?
Se nós analisarmos, se não estiver 87 no meio do caminho, São Paulo foi campeão 5 vezes antes do Flamengo. Porque o São Paulo foi campeão em 2007 pela 5ª vez. E o Flamengo, sem o campeonato de 87, ele foi campeão pela 5ª vez em 2009. Ocorre que, se Flamengo for campeão em 87, ele foi campeão pela 5ª vez em 92, enquanto o São Paulo foi campeão pela 5ª vez em 2007. Sobre este ângulo, o Flamengo é campeão. Mas como 87 não vale porque o Flamengo não foi campeão pelas últimas decisões, inclusive judiciais, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, de que o Sport é o campeão, o São Paulo ficaria com a Taça das Bolinhas. Mas aí entra um outro componente. Quem foi o maior incentivador do Flamengo na decisão em 87 de não disputar a quadrangular foi o presidente do São Paulo, o Carlos Miguel Aidar. Agora, se o São Paulo assinou em 87 que o verdadeiro campeão é o Flamengo, mesmo que existam decisões contrárias, moralmente o São Paulo deveria entregar essa taça para o Flamengo. Então, qual a decisão a que se chega? No nosso entendimento, o verdadeiro campeão de 87, até porque você não pode organizar um campeonato sem as instituições. No caso do futebol, se você organizar um campeonato fora das instituições oficiais, você simplesmente tem um campeonato fora das instituições. Então, se nós considerarmos o que aconteceu... Fora das regras, né? Não, dentro das regras. Mas você tem todo um contexto aí, como, por exemplo, se você tem a FIFA, a Conmebol, a CBF e as estaduais, se você está inserido no contexto, você tem todos os benefícios daquele contexto. Mas se você se exclui, você perde, você sai fora. Então ali, se o módulo verde se excluiu, as regras valem para quem permaneceu. E no caso ali, quem permaneceu foi Sport e Guarani. Então, isso sem falar, inclusive, que eles é que foram indicados a disputar a Libertadores. Então, oficialmente, não tem questionamento. Embora o Flamengo fosse o melhor clube disparado, o melhor clube brasileiro em 87, o Flamengo foi campeão do módulo verde. E depois abriu mão de disputar a verdadeira final do Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo abriu mão, o campeão é o Sport, sem dúvida alguma. Agora, sobre outro aspecto, se a gente fala moralmente falando, da né? Taça das Bolinhas, não, moralmente é claro, o Brasil inteiro sabe que o Flamengo era o melhor time. Então, se o Flamengo vai para quadrangular, tranquilamente o Flamengo era o campeão oficialmente. Mesmo que houvesse a possibilidade de Inter ganhar, não ganharia. Inter não ia ganhar novamente daquele time do Flamengo. Então, o Flamengo seria o campeão de 87. Foi ali houve muita falta Os dirigentes ali não souberam analisar o problema que estariam causando com aquela recusa. Eles não... Houve dificuldade aí para conduzir a situação. Não souberam conduzir aquela situação e resolveram ir pelo caminho das bravatas, da contestação, e não souberam segurar depois. Porque se eles depois também resolvessem, então o Clube dos Três, a partir de agora, como é a Premier League, aí nós vamos criar a Liga, o campeonato é o nosso e pronto, acabou. Pode ser que eles alcançassem depois uma superioridade ali e conseguissem. Mas eles não foram, depois eles recuaram, porque no ano seguinte já estava todo mundo lá, todos os clubes, junto com os outros também, e já estavam disputando o Brasileirão nos moldes da CBF. Então, aquela bravata não serviu para nada.
o que aconteceu. Afinal, foi isso. Sport Recife, campeão brasileiro de 87, Flamengo campeão do Módulo Verde e São Paulo, através de seu presidente, por apoiar essa decisão intempestiva do Flamengo, abriu mão da Taça das Bolinhas e tem que entregar ela para o Flamengo. Então a polêmica continua, né? Tá longe de acabar essa polêmica. Aí fica na cabeça das pessoas. Cada um pensa o que quiser e age como quiser. Mas a decisão final, a definição é essa. E você aí, concorda? Deixa aqui nos comentários. Obrigada por ficar conosco até aqui.